Olá, amigos do canal Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Saúde em Espírito. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, nessa nossa singela reflexão de hoje, e que o nosso amado Mestre possa estar conosco, nos intuindo, nos esperando sempre. Bom, meus caros amigos, convido todos vocês a essa reflexão de um tema muito interessante, muito curioso, que certa vez um amigo pediu também, pessoalmente, que eu comentasse sobre isso, que eu acredito que, de certa forma, é um tema que suscita algumas dúvidas, sobretudo para nós espíritas, que é o tema da doação de órgãos, do transplante de órgãos, do conceito de morte cefálica, morte cerebral, coma, eutanásia. O que é tudo isso? Como que a gente pode diferenciar isso, como a gente pode ter mais clareza sobre esse tema. Então, antes da gente começar a falar propriamente dito da doação de órgãos, eu acho importante a gente estabelecer alguns conceitos que vão nortear um pouco a nossa reflexão e vão servir como uma base para a gente poder ter um pouco mais de segurança para caminhar nesses terrenos que não sejam tão perigosos. Então, primeiramente, quando Kardec codificou, fez a codificação, toda a questão das suas obras, não existia os avanços da ciência de hoje. Isso é algo muito simples, algo de bom senso. Então não existia essa questão de transplante, de morte encefálica, de morte cerebral. Então não conseguimos encontrar isso de uma forma direta, na obra de Kardec. Mas às vezes, pelo seu conteúdo, por outras questões e também por meio de outras obras, como as obras do Chico, sobretudo pelo Emmanuel, a gente consegue ter algumas luzes que nos indicam alguns caminhos, que podem nos ajudar em nossas reflexões. Então, primeiramente, como que funciona a doação de órgãos, um transplante? Como que a gente define, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano, não está respondendo? Como que os médicos ou a equipe médica definem se aquela pessoa está viva ou está morta? É claro que eu não estou falando do sentido de vida espiritual, porque o espírito sempre é imperecível, o espírito é imortal, mas estou falando no sentido da vida biológica, da vida orgânica. Como que isso se procede? Como que um médico, diante de um paciente grave, vai definir se ele está em vida ou não, ou seja, se tem ou não condições de fazer um transplante de órgãos. Então, é uma questão que eu acho que isso passa na cabeça de muitos de nós. Então, assim, existe uma série de conceitos clínicos, médicos, com exames, que definem o que é a morte, E esses conceitos, eles mudaram muito ao longo do tempo. Antigamente, acreditava-se que para um indivíduo estar morto, bastasse que o seu coração não batesse mais, ou que ele parasse de respirar. E aí, sobretudo na década de 50, de 60, no final da década de 60, com o surgimento do estudo dos transplantes e dos primeiros transplantes, precisou-se então de uma nova definição, de um novo conceito para o que era morte orgânica, Então acreditava-se que bastasse que o coração parasse de bater e que parássemos de respirar para a gente poder declarar que o indivíduo estava morto. E então, com todo esse contexto, começaram a surgir, os especialistas se reuniram, tiveram uma série de consensos, E teve um simpósio lá em Sydney, se não me engano, em 1968, que definiu mais ou menos, serviu para definir o que seria um conceito de morte. Então a morte não mais passou a ser relacionada ao fato do coração estar batendo ou não, ou o indivíduo estar respirando ou não, mas sim ao conceito de morte encefálica, Aí, calma aí, o que seria então essa morte encefálica? Que hoje seria um coma irreversível, ou seja, que não há mais condição desse indivíduo voltar às suas funções orgânicas, ter uma vida, controlar todos os seus sistemas, não tem mais consciência, Então esse indivíduo não tem mais como voltar à vida, digamos assim, entre aspas, falando da vida orgânica, Não estou falando da vida espiritual. Então a gente precisa diferenciar aqui um conceito. O que é encéfalo, o que é cérebro? Cérebro
são os dois hemisférios, né? E a morte cerebral não é um termo correto, é um termo equivocado, né? Não é um termo correto para designar que o indivíduo está morto, do ponto de vista do corpo. Então, o que seria então a morte encefálica? O encéfalo é toda a parte do sistema nervoso central que está dentro da caixa craniana. Como assim? Então, ela compõe o cérebro, ou seja, os dois hemisférios, a questão do cerebelo e a questão do tronco, né? E o tronco que é fundamental, o tronco encefálico. Porque é ele que é o coordenador, ele que vai otimizar todas as funções do corpo, que vai manter a vida. Então, sem ele, a vida é praticamente impossível, a vida orgânica. Mas quando tem um transplante de coração, ou talvez alguém possa perguntar, eu vejo que o coração está batendo, então a pessoa está viva. Então não, porque o coração talvez seja um dos poucos tecidos que consegue ainda ter uma certa autonomia, independentemente se o nervoso central consegue ter alguns batimentos, mesmo com já essa morte do sistema nervoso, né? Mas a morte é um processo gradual, então existem alguns tecidos que são mais suscetíveis, né? Como o sistema nervoso, por exemplo, em que as células morrem mais rápido, e existem outros tipos de células que vão morrendo de forma mais gradual, que elas conseguem, digamos assim, serem mais resistentes à falta de nutrientes, à falta de oxigênio. Mas o corpo, né, vai vir a ter a falência múltipla de todos os órgãos e de todas as células. É só uma questão de tempo. Eu estou falando do ponto de vista biológico. Então, quando é constatada essa morte encefálica, que é constatada a partir de parâmetros clínicos e laboratoriais, né, complementares, que são bem objetivos, né, e são consensuais, e que é possível, então, confirmar a morte encefálica. E uma vez confirmada a morte encefálica, só assim, então, é acionada a equipe de transplante de órgãos, se assim for o caso, né. Então, assim, é diferente, a morte encefálica é diferente da morte cerebral ou de um coma normal, porque não há mais a possibilidade do indivíduo voltar a ter uma vida, voltar a falar, enfim, o seu corpo vai falecer, né? Então, não há mais a vida possível ali, diferentemente de um coma, por exemplo, em que um indivíduo pode despertar depois de um longo período de coma, em que existem vários casos, vários relatos. Mas se houve o despertamento, não houve então a morte encefálica. Então isso precisa ficar bem claro. Então quando a gente está falando de transplante, só é possível ser realizado depois da morte encefálica, em que não há mais a condição desse indivíduo ter a vida como a vida orgânica como a gente concebe, né? Como a gente consegue conceber. Então é importante deixar isso bem claro, né? Que isso é diferente de eutanásia, tá? Então, e não estaria implicando ou estaria indo contra as leis divinas, tá? Já no caso da eutanásia, sim, porque você estaria antecipando a morte para, por exemplo, fazer uma doação, mas isso é ilegal, inclusive, né? Então, só para poder esclarecer alguns pontos que talvez alguns de nós tenham algumas dúvidas sobre o que é encéfalo, o que é morte encefálica e o que não é. Tá, mas o que a gente tem, por que a gente está falando disso? Porque nós, por exemplo, espíritas ou outros espiritualistas podem pensar assim, tá bom, nós não somos o corpo, né? E o espírito é que está moldado ao corpo. E se porventura, num possível transplante de coração, por exemplo, o espírito não vai sentir nada, né? Isso não pode acarreter algum prejuízo para o perispírito ou algum sofrimento para o espírito? Como que isso fica, né? Faço o transplante ou não? Posso ser um doador ou não? Isso vai ter algum prejuízo para o meu espírito, para o meu perispírito no plano espiritual? Qual seria? Então ficam essas indagações, dessas reflexões. E a ideia é que a gente tenha uma luz sobre isso, né? Então, primeiramente, vamos começar lá com Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 257, em que ele fala sobre o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Então, basicamente, lá, e também no livro Céu e Inferno, Kardec comenta isso também. Então, de uma forma bem simplificada, Kardec percebeu que muitos espíritos em comunicações descreviam sensações, né? Então, um descrevia que estava com frio, e o outro sentia que os vermes o roíam. E da mesma forma que ele percebia que outros espíritos, eles, quando desencarnavam, eles não tinham nenhum tipo de sensação, se sentiam livres, plenos, enfim, libertos. Então, ele foi constatar, ele percebeu de que
a morte orgânica não acontece necessariamente ao mesmo tempo do desencarne. Como assim? Existe um desprendimento, né? Porque o perispírito está intimamente ligado ao corpo, né? E ele vai se desenlaçando, se soltando pouco a pouco, né? E isso depende de vários fatores, né? Então depende de quais fatores? Depende sobretudo do estado moral do espírito, ou seja, quanto mais o espírito evoluído, mais moralizado, uma vida mais espiritualizada, menos o espírito se prende à matéria. Então é um processo mais leve, mais solto, né? Em espíritos extremamente elevados isso acontece praticamente quase que de uma forma instantânea. E o oposto é verdadeiro. Quando o espírito é mais sensualizado, vive uma vida espiritualizada praticamente nula, uma vida mais horizontal, ainda apegada às paixões, os vícios e o orgulho, o egoísmo, enfim, esse espírito ele se prende mais ao corpo físico, o perispírito se prende mais ao corpo físico e o processo de desencarne é mais moroso, mais devagar, mais lento. E também existem outras circunstâncias, como por exemplo, como que acontece o desencarne, se é uma morte natural, se é uma morte por uma doença lenta, se é uma morte abrupta, violenta, né? Então, geralmente, ou por exemplo, no caso dos suicidas, em que é um processo traumático, extremamente violento, que teoricamente há essa ruptura prematura, né? Uma série de consequências disso. Então, tudo isso depende das circunstâncias do espírito envolvido, né? Então, talvez se a gente perguntar, então pode ser que a pessoa sinta, né? Se a gente for parar para pensar por esse lado, pode ser que sim, pode ser que não, depende então das condições. Então, como que a gente vai lidar? Como que a gente vai proceder? É muito curioso que o Emmanuel responde justamente nesse sentido, para dar uma luz para nós, que é lá no livro Plantão de Respostas, né, pelo Emmanuel e Psicografia do Chico, no capítulo 14, o Emmanuel fala justamente sobre essa questão da doação de órgãos. Então perguntam para ele, né, e como que fica essa questão da doação de órgãos, né? Se é a favor, se é contra, né? E é muito curioso a forma como o Emmanuel se posiciona, né? E se vocês me permitem, eu vou ler. Então o Emmanuel comenta assim, né? O benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgão. Então, a primeiro ponto, o Emmanuel fala, olha, é uma questão de caridade, né? Vê com bons olhos, né? Aí ele vai complementar. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, foi justamente isso que a gente conversou agora, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. Ou seja, por mais que exista muitas vezes, na grande maioria das vezes, o perispírito ligado ao corpo, a espiritualidade intervém, né? Porque é algo relacionado à caridade, ao amor. Então, continuando, né? A doação de órgão não é contrária às leis da natureza, porque benéfica. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-nos a serviço de vários necessitados. Então, olha que resposta brilhante que ilumina assim, uma série de apontamentos, né? Então, independentemente se o espírito ainda está ligado ao corpo, não é isso que deve determinar, mas sim a caridade, o amor, a oportunidade de ser útil, né? Mesmo nesse momento último, né? Que é um ato belíssimo de amor, né? De fraternidade legítimo. E que a providência divina, com seus recursos, que muitas vezes fogem à nossa compreensão, ameniza, atenua os possíveis malefícios, né? Um possível malefício de um espírito sentir, por acaso, ainda ser ligado ao corpo num possível transplante. Então, para a gente poder ilustrar isso de uma forma mais bela, eu peguei 2 exemplos, né? Um está no livro Vozes de Outra Margem, no capítulo 3, Psicografia do Chico, que é uma carta, né? Que é uma carta de um jovem chamado Roberto Igor Porto, em que após ele ter um desencarne de um acidente de moto, ele sofre um transplante cardíaco, né? E é muito interessante, porque era um jovem, teve uma morte violenta, e vamos ver, eu selecionei um trecho que é muito interessante, então vamos dar uma lida nele. Então, o espírito relatando a experiência dele. Deixei o meu corpo como quem se afasta de uma roupa que se fizer imprestável.
Ou seja, o corpo não tem mais utilidade, né, para o espírito. E logo de saída, conquanto eu me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Ou seja, ele estava falando que estava sentindo dor. Os amigos de meu pai, ou seja, os espíritos que estavam assistindo ele, me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada que me transformava todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com um magnetismo curativo e a dor desapareceu. É exatamente isso que a Emmanuel colocou. Então o espírito sente a dor, né, provavelmente quando os médicos estavam retirando o coração, e aí logo em seguida a espiritualidade intervém e já ela não sentia mais nada. E continuando, mais um trecho aqui. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, ou seja, de poder doar o coração, notei que em meu coração o corpo espiritual pulsava forte e robusto. Ou seja, o fato de ter doado o coração orgânico, material mesmo, para outra pessoa, né, isso não fez com que ele perdesse, entre aspas, o coração do seu perispírito, né? Isso não acontece, né? Como muitas vezes a gente pode temer, porque muitos possam até pensar da seguinte forma: se eu doar o meu coração, eu não vou ficar sem coração no plano espiritual? Ou se eu doar as minhas córneas, eu não vou ficar cego no plano espiritual? E isso não ocorre. Existe um outro depoimento belíssimo também do Divaldo Pereira Franco, em que perguntam para ele também sobre a questão de doação de órgãos, e ele conta a história de uma amiga dele pessoal, que morreu aos 90 anos, desencarnou aos 90 anos, chamava Dona Maria Bueno, em que ela, antes dela desencarnar, ela pediu para suas filhas que ela queria ser doadora de córnea, né, para que outras pessoas pudessem voltar a ver, porque existem uma série de doenças, de patologias que o único tratamento possível depois de uma série de tentativas é o transplante. Então, são pessoas que iriam ficar inevitavelmente cegas, né? Então, olha que ato de generosidade, né? Então, quando ela desencarnou, as filhas foram lá, doaram, fizeram a doação das córneas, e em cada olho, né, cada córnea, foi doada para um doador diferente. E depois de alguns dias, né, muito íntimo do Divaldo, ela aparece ao Divaldo, né, muito bem, no plano espiritual, dizendo que ela se sentia extremamente feliz com aquele gesto, né? Que toda vez que cada uma daquelas pessoas que haviam recebido as suas córneas, que elas viam alguma coisa de bonito através que foi possibilitada pelo aquele transplante, que as pessoas pensavam com carinho, com amor por ela, pediam, agradeciam, enfim, faziam uma pequena prece, ela se sentia extremamente feliz, extremamente plena, né, no plano espiritual. Ela sentia esse bálsamo, essa caridade que reconfortava o coração dela, né? E o Divaldo até brincou com ela: mas você não ficou cega? Ela falou: não, eu enxergo normalmente, né? Então, os órgãos sensoriais, né, do espírito, eles não estão necessariamente ligados ao corpo físico, né? É o oposto, né? É o órgão físico que precisa do espírito para ter aquele efeito, né? Então, se doarmos, seja que órgão for, isso não acarretará em maiores problemas do ponto de vista espiritual para nós, até porque existe toda uma providência divina, que a lei divina é a lei do amor, né? Então tudo gira em torno do amor, da caridade, da fraternidade, e isso vai de encontro com a lei divina, né? E lembrando também da parábola dos talentos, se a gente for pensar nesse contexto, né, que o corpo não deixa de ser um talento, ele não nos pertence, pertence ao Senhor. Então que a gente possa fazer de algo útil a algo que não seria mais útil, porque a gente não leva o corpo ao plano espiritual, ele é matéria, né, vai se decompor, né? Então que nesses instantes últimos a gente possa ser mais útil ainda e ter uma honra, ser mais dignos possíveis, né? E esse é um ato extremamente belo, né, o do transplante, da doação de órgãos. Então fica aqui na minha singela reflexão, nossa singela reflexão para cada um de vocês. Um grande abraço no coração. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.